Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra está nas ondas do mar. Boa noite a todos, todas que participam com a gente desse momento bíblico. Primeiramente, o nosso agradecimento a todos que caminham, fortalecendo a gente nessa caminhada. Vocês que participam com a gente, o César, que incansável, está sempre pronto a estar aqui, ajudando na transmissão desse momento. Agradecer o Bisão, boa noite, Bisão. Hoje, com uma visita muito especial, Sarita, obrigada da sua presença. Obrigada, boa noite. E a gente vai começar com uma oração. Toda vez que nós nos posicionarmos diante da palavra de Deus, nós temos que ter um momento de reverência, um momento de agradecimento, pensando no amor desse Pai que nos deixou toda a orientação para essa caminhada. Durante o mês de setembro, nós fizemos uma caminhada tendo como slogan uma palavra de Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Durante todo o mês, agradecemos a Deus nesse momento por termos meditado o sentido deste caminho, por termos meditado a grandeza do amor misericordioso de Deus, que nos garante a vida, uma vida que passa por aqui e se torna eterna. Agora nós vamos entrar e pedindo muito ao Espírito Santo que nos oriente, porque o mês de outubro é um mês dedicado à missão. É a continuidade do conhecimento da palavra, é o comprometimento, é o nosso compromisso. Por isso nós dizemos nesse momento que o Pai nos dê compreensão, entendimento, que o Filho nos dê a orientação para que a gente siga realmente os passos dele, e que o Espírito Santo seja a nossa força, a nossa coragem, a nossa certeza que nós vamos desempenhar uma missão. Porque aí, o texto que nós vamos usar, ou a frase que nós vamos usar é: ide por todo mundo e anunciai. Ide por todo mundo, o mundo do seu vizinho, o mundo da sua casa, o mundo da sua comunidade. Não precisa ser um mundo tão longe. O mundo muito próximo está precisando da nossa presença com o Espírito Santo. Nós vamos começar esse momento com a leitura do Evangelho
de Lucas, muito conhecido nosso, mas que vai nos ajudar a pensar na nossa missão. Então, o Bisão vai estar lendo para a gente a palavra, vamos ouvir, abra o ouvido, depois vamos meditar e vamos pensar o que significa esse compromisso, esta missão. Então, é Lucas, capítulo 1, versículos 35 a 38. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olhe, a sua parenta Isabel, apesar da sua velhice, ela concebeu um filho, aquela que era considerada estéril. Já faz 6 meses que está grávida. Para Deus, nada é impossível. Maria disse: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Eu falei que era um texto bem conhecido nosso, tanto que eu nem comecei o texto desde a hora em que o anjo começa a falar com essa jovenzinha. Veja, uma menina, alguns autores dizem que ela tinha 15 anos, alguns estudos que vai de 13 a 15, alguns que ela tinha 14, isso para dizer para a gente, uma adolescente. O texto fala que ela achou graça diante de Deus. O que é isso? Achar graça diante de Deus. É quem tem um coração aberto para Deus. Se nós abrimos o coração, recebemos também a graça de Deus. Então, mas ela era uma menina, jovenzinha, totalmente aberta ao diálogo com Deus, ao diálogo. Se nós prestarmos atenção, a conversa do anjo com ela, num primeiro momento, ela manifesta meio assustada, vocês imaginem, o anjo dizer para ela que ela vai ficar grávida. No contexto da sociedade que ela vivia. Nós sabemos da história. Ela era noiva de São José, mas ela não tinha ainda tido nenhuma relação sexual com ele. E uma moça que tivesse sido prometida e aparecesse grávida, o noivo a levaria até o sinédrio, era julgada e apedrejada publicamente. Olha o que significa esse momento na vida dela. Mas ela, de cara, ela não fala, não, eu não quero. Olha, imagina, na sociedade que eu vivo. Não, ela disse, mas como? Como que isso vai acontecer? Ela já começa a pôr a confiança dela no diálogo com o anjo. Como vai acontecer? E ele fala que para Deus nada é impossível. Com toda confiança, ela diz, então, faça-se em mim segundo a vossa vontade. O chamado é divino. O sim
é humano. Isso é muito importante a gente perceber nesse diálogo dela com o anjo. Porque ela, como humana, disse sim. Não teve medo, teve confiança. Não correu da sua missão, sem sequer saber o que realmente seria essa missão. Ela apenas disse sim ao projeto de Deus. Ela foi conhecendo a missão ao longo da vida dela. Ela foi vivendo a missão. Ela andou com o filho e aprendeu com ele. Então, é muito bonito a gente perceber esse chamado a uma missão. Por que eu peguei esse chamado de Maria? Porque eu acho que seria, para nós, o maior exemplo de coragem, que vem do Espírito Santo, claro, o maior exemplo de obediência, que é humano. A coragem vem do Espírito Santo, mas a obediência é humana. Se a gente parar para pensar na nossa fé, Maria tinha fé. Eles esperavam a vinda de um Messias. Ela tinha fé. Ela estava em oração. Ela estava em comunhão com Deus. A oração é estar em comunhão, é estar em diálogo com Deus. E ela assume essa missão. Este mês, nós vamos ter uma curiosidade em cada momento bíblico. Nós procuramos, a pastoral bíblica procurou conhecer e trazer para vocês conhecerem mais a fundo quais os trabalhos missionários da nossa comunidade. Porque, às vezes, a gente vive uma fé ou uma religião com rituais. Então, eu vou batizar, depois eu ponho meu filho para fazer a primeira comunhão, a primeira Eucaristia. Ou entra na vida eucarística. Não seria nem a primeira, é uma entrada na vida eucarística. Depois os pais já tentam encaminhar para o crisma e já vamos começar a encontrar um pouco de dificuldade. Mas temos um caminho missionário tão lindo, além das só celebrações, da só participação da missa. E aí um convite para que mais pessoas se envolvam nesse trabalho missionário. Então, todo o nosso momento bíblico vai trazer alguém para contar para vocês sobre essa missão. E hoje é um carinho muito grande trazer a Sarita. Pedir que ela se apresente. Ela é bem conhecida, mas tem muita gente que participa desse nosso momento bíblico que pode não conhecer você, viu, Sarita? Então, a Sarita vai se apresentar e dizer qual é o trabalho missionário dela. Bom, boa noite a todos. É um carinho mesmo. Eu estava aqui lembrando, né, da vida da gente. Dona Regina foi minha professora de História. Tive o prazer de não só ser, ainda ser amiga da filha, da Marta. Sou fã do neto, Enzo, que, com muita graça, é amigo da minha filha. Então, é muita coisa junto que vem junto com a nossa vida, né? E eu acho assim que na nossa caminhada, realmente, a gente vem construindo essas amizades.
E a gente acaba realmente falando, acho que eu trilhei o caminho certo, né? Porque hoje eu estou aqui, sendo convidada pela dona Regina para que a gente converse de uma missão que eu assumi. E eu costumo dizer que já me perguntaram, falou, Sarita, como você quis ser catequista? Teve um chamado? E eu respondi assim, não, foi eu mesmo que me chamei, foi eu mesmo que chamei a Deus e falou, eu quero, porque se a gente vê na nossa vida todos os milagres, tudo que acontece na nossa vida, é só por Ele, né? E eu acho que o catequista é isso, o catequista é aquele que faz ecoar. Então, o catequista, não adianta nada ele conhecer muita teoria, saber falar, saber se colocar, se ele não tem essa vivência. E eu acho que Deus me deu realmente essa vivência. Eu experimentei a Deus na minha vida em muitos momentos. Eu falo que nos momentos mais difíceis é mais marcante. Mas eu tenho essa convicção de que nos momentos felizes também Deus esteve ali e eu consegui ver isso, porque nos momentos da alegria a gente acaba não dando valor, porque tudo que é mais difícil, tudo que dói mais, a gente acaba se prendendo, mas na hora que as coisas estão boas, que é o que a gente vê o amor de Deus por nós. Então, eu que fui lá e bati nas costas dele e falou, eu quero trabalhar com você, porque só de você pode ser tudo isso. Então, hoje estou aqui. Agradeço muito o convite. Sarita, agora vai. A catequese, ela abrange praticamente, na minha opinião, não sei se estou certa, todas as equipes que trabalham com outras áreas. Por exemplo, temos a própria catequese em várias idades, catequese infantil, catequese adolescente, catequese adulto. Temos trabalho com famílias. Tudo isso nós podemos chamar de catequese? Sim, somos todos catequistas. Na verdade é isso, né? Acabei falando muito, não me apresentando. Eu faço parte da catequese infantil Primeira Eucaristia. Mas todo mundo que trabalha na igreja, e eu costumo dizer que na igreja com I maiúsculo, né, que a gente somos todos nós, que trabalha com, não dá para chamar como formação ou com passar alguma coisa, é considerado catequista. Então, a pastoral dos noivos, quem coordena, quem traz os noivos, quem conversa com os noivos, é catequista. O batismo é catequista. Então, todos nós somos catequistas. Repete para mim. Ah, meu Deus. Não, a catequese. Você começou falando uma frase explicando o que é catequese. A catequese, o significado de catequese é fazer ecoar. E esse texto do Evangelho é muito, muito lindo, porque assim, o anjo veio, falou, e ela falou, tudo bem, vamos embora. E se a gente puxar pelo de Zacarias, Zacarias fica, mas será que é mesmo? Mas não sei. O que acontece com Zacarias? Zacarias fica mudo. E Maria não. Maria assume a missão, e a primeira coisa que ela faz é, vou embora, vou ajudar Isabel. Não é? Então, é uma coisa assim, assumir, é meu, e eu vou embora. E eu vou falar. Não vou ser como Zacarias e emudecer. Esse falar tem uma exigência. É importante o conhecimento da palavra de Deus. O livro da catequese é a Bíblia. Não existe outro livro da catequese que não seja a Bíblia. E
o Padre Carlos frisa muito isso, e isso é o que a gente precisa muito. Um catequista que não é conhecedor da palavra, que não está em oração diária, constante, próximo de Deus, o catequista que não ama, principalmente a Eucaristia, que não ama a missa e que não participa dos sacramentos, acho que não é um bom catequista. Olha, você fala com tanto entusiasmo. É só alegria ser catequista? Antes fosse. Mas eu procuro levar essa vida do jeito que eu falei. Os momentos tristes, difíceis vão acontecer. Que, graças a Deus, que são muitos, voltam por isso, pela dor, né? Mas o que vem depois, e não é uma coisa assim que a gente fala assim, mas então eu vou trabalhar na igreja porque Deus vai me ver e vai me ajudar, né? E muitas vezes a gente vem para a igreja, começa a trabalhar, né? E a vida começa a dar... Teve uma mãe da catequese que casou agora, e ela estava louca para casar, que ela queria o sacramento. O filho dela é coroinha, nosso, está se preparando para a primeira Eucaristia. Daí ela falou, Sarita, depois que eu casei, parece que agora tudo acontece na minha casa, né? Então, a vida é essa. Não é porque que a gente está na igreja que a nossa vida é um mar de rosas, não é? Mas o que é? Estamos construídos na rocha. Então, o vento vai bater, as águas vão bater, mas a gente vai ficar em pé. Nós vamos dar, né? Uma balangada. Mas a gente vai conseguir ficar firme. E não é fácil, porque, além de tudo, somos todos muito bem pagos, mas acho que depois, né? Porque, por enquanto, ainda não vem vindo os tutu. Então, a gente precisa ter gente que queira trabalhar realmente por amor a Deus, e por amor ao próximo, e por realmente fazer com que Jesus seja conhecido, para que a gente possa amá-lo cada dia mais. E as dificuldades são inúmeras, não tem como esconder, né? A gente não consegue pôr debaixo do tapete isso. O dia a dia nosso é difícil, os relacionamentos entre nós também é difícil, mas estamos aqui sempre para aprender, e se a gente tiver realmente um coração aberto e cheio da graça, vai ser muito mais fácil. E eu gosto muito, estava falando com a dona Regina, antes de a gente começar o programa, que eu tenho uma frase que eu adoro e gostaria muito que a gente usasse muito. Vejam como eles se amam. Essa é a nossa vida em comunidade. É impossível a gente trabalhar, sermos todos irmãos em Cristo e não desejar o bem, principalmente dos que estão próximos de nós, né? Então, a gente precisa sempre ver o lado bom do outro, e isso em qualquer relacionamento, e dentro da igreja mais ainda, né? Eu acho que a dificuldade é uma coisa ligada até ao próprio contexto do mundo que a gente está vivendo. Há hoje uma forte tendência ao egoísmo, ao fechamento, a autoproteger-se. A gente percebe isso até na convivência, os pais, a superproteção que eles querem dar aos filhos, mas que, na verdade, às vezes falta uma base realmente de fé. Eu costumo dizer que nem a senhora falou, né? Eles vêm para o casamento, os primeiros a se casarem, né? Depois para o batismo da criança, a catequese, porque a avó falou, os amiguinhos da escola vieram tudo, então vão. Mas na hora que chegar na crisma, começa já a ir rareando.
Daí, eles vêm, muitos, porque os amigos, ou tem um paquerinha, porque já está naquela idade. Então, é por isso que vem. Mas os pais, e principalmente agora, a gente também tem a pastoral dos noivos, que precisa frisar muito nisso, a pastoral familiar, que precisa trabalhar muito isso. Chega uma hora que a gente tem que chegar e falar, você vai? Porque esse é o caminho, não é? Ou a gente leva os filhos para a igreja, ou a gente vai buscar eles em outros lugares. Então, essa parte do Evangelho, ide, é a decisão, não é? A nossa vida é feita de decisões. Ou a gente vai e faz mesmo, ou a gente não consegue. Fala, queria ir para São Paulo, mas tem uma preguiça, então não vai. Mas eu preciso ir, então vai. Não é? Essa é a decisão, eu preciso. E chega uma hora, eu acho que os pais estão falando, não, porque não pode forçar. Não, mas porque não é forçar, é mostrar, é você, pai, mãe, mostrar com a sua vida o que é estar na igreja. É para você. Não é? Porque não adianta nada. A catequista é muito isso, costumo falar muito com as nossas aqui. Você não é catequista só aqui, onde você está, você é catequista no supermercado, você é catequista no trânsito, você é catequista em qualquer lugar. Por quê? Porque é a sua vida, você está dando um testemunho com a sua vida. Agora, pai e mãe, que acha que depois ele decide se ele vai querer ser batizado, depois ele vê se vai fazer a primeira Eucaristia, vai fazer crisma agora, depois faz para casar. Não é? Então, é assim, perde, porque tudo que a gente vai colocando para as crianças tem seu tempo, né? A gente vai formando os caráteres. Então, eu acho que a gente precisa chegar uma hora assim, e mostrar com os nossos exemplos, né? O exemplo arrasta. Então, é isso. Como que está a sua fé? Então, como que você quer que seu filho tenha fé, se você não tem essa fé e não tem esse amor? Não é? Dá para perceber que aí está um problema para a catequese. Dá para perceber. Bom, certo, eu acho que, se quer falar mais alguma coisa, foi muito boa a sua colocação. Eu acho que é um apelo para as famílias, não é? Que realmente percebam a missão e o grande valor de todos os trabalhos de catequese desenvolvidos pela comunidade, pela nossa comunidade, e que são muitos trabalhos. Agora, volta o bisão para nós. Vamos ler mais um textinho para completar o nosso encontro de hoje. Mateus, capítulo 28, do versículos 16 ao 20. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou: toda a autoridade foi dada a mim no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Eu acho que esse texto completa para a gente o que é catequese. Ele fala claro aqui, né? Ide, ensinando a guardar todas as coisas que ele nos ensinou. Voltando nesse texto um pouquinho, é uma mensagem pequenininha
e que fala exatamente da nossa missão. E por que a gente está batendo nisso? Para que a gente comece a nossa missão na nossa casa, ensinando nossos filhos, que a gente continue a nossa missão. Esposas, levando o seu esposo, muitas vezes o esposo levando a esposa. Esse é o mês missionário. É o convite que a igreja faz para que a gente possa lembrar, essa é a nossa missão. Ir e anunciar. Anunciar com a vida, é o nosso testemunho, com palavras, porque o nosso coração deve estar cheio da orientação de Jesus, de tudo que Ele ensinou. A boca fala que o coração está cheio. Então, a gente procura ver do que está cheio o nosso coração. E nesse mês de outubro, vamos meditar. O que mais eu posso fazer? Em qual dos grupos que eu posso me envolver? Temos várias pastorais, pastoral bíblica, pastoral da catequese de adulto, da catequese de noivos. Tem uma porção, tem o trabalho missionário dos vicentinos. Também é um trabalho missionário, porque quando eles levam aquilo que o corpo precisa, eles levam também o alimento da alma. Isso é missão. Então, nós vamos encerrar esse nosso momento bíblico com uma oração, pedindo ao Senhor, Pai, olha, em primeiro lugar, o coração de cada filho seu, de cada filha. Coloca nesse coração aquilo que o Senhor espera dos seus filhos, das suas filhas. E dá a cada um de nós, estes teus filhos e filhas, o Espírito Santo, com seus dons, para compreender e entender como desenvolver essa nossa missão. Dá-nos, Pai, o dom do discernimento para saber falar na hora certa e calar quando necessário. Dá-nos, Senhor, sabedoria para poder levar a vossa palavra. Dá-nos, Senhor, a coragem e a força para a nossa missão. Abre, Pai, o nosso coração. E é a partir de agora que a gente vai começar a dizer para o Senhor, faça com que a gente compreenda qual é o nosso compromisso como verdadeiramente cristãos. Nos envie para anunciar o vosso amor. Amém. Tua palavra é luz
caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Tua palavra está nas ondas do mar, tua palavra está no sol a brilhar, tua palavra está no pensamento, no sentimento, tua palavra está. Tua palavra está no pensamento, no sentimento, tua palavra está. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Tua palavra está no som do trovão, tua palavra está no tom da canção, tua palavra está na consciência e na ciência, tua palavra está. Tua palavra está na consciência e na ciência, tua palavra está. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Tua palavra está na beleza da flor,